noite, Lucinéia. Seja bem-vinda. Nossa convidada de hoje para o nosso bate-papo. E aí aqui agora eu vou dar uma convidada com mais algumas pessoas aqui a nos acompanhar nesse momento. Chamar aí para participar com nós. E agora, nesse momento, convidados, algumas pessoas já estão se chegando. Tá tranquilinho, estão conseguindo ouvir aí, Lucinéia, Miriam, que já estão por aí, tá tranquila a voz, a imagem também. Felipe. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo ótimo por aqui contigo aí. Viviane, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tá tranquilo a minha voz? Tá dando para ouvir direito? A minha imagem tá bem sossegadinha? Possível vocês me dando um retorno. Ok. A live passada a gente teve alguns problemas aí com a imagem, que deu umas distorcidas em vários momentos. A gente tentou resolver esse problema com a internet aí para que a gente consiga nesse momento de hoje estar mais tranquila. Não está conseguindo ouvir, amiga? Tem um pessoal, ó, Felipe falou que tá tranquilo. E agora, Miriam, tá ouvindo direitinho? Tá tranquilo? O que será que tá acontecendo? Ok. Então aqui. Vou aceitar aqui a nossa convidada de hoje, a Lucinéia Ferreira, para que você vá se chegando aqui com nós também, dar seu boa noite. Tranquila aí. Márcia está chegando, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas. Franciele. Aí, Lucinéia, tá tranquila? Maíra, Filó, vão se chegando. Nosso bate-papo. Tá conseguindo acessar aí, Lucinéia? Sim, só a imagem não tá aparecendo, para mim, pelo menos aqui, Lucinéia. Ah, tá. Estava invertida a câmera. Ah, sim, agora sim. Boa noite, Lucinéia, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo Obrigada bem pelo convite. Tudo tranquilo. Nada, Tudo ótimo. uma honra tê-la conosco aqui para a gente nesse bate-papo. Boa noite, Filó, minha irmã de alma, está aqui presente também. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Lucinéia, gostaria de fazer o convite para que você se apresentasse para nós, né? Para que a gente, os demais que estão aqui, te conhecessem também. E também estender esse convite para que posteriormente vão lá conhecer teu perfil no Instagram, comentar também sobre os vídeos que você posta no YouTube. Então, fazer uma apresentação aqui para nós nesse momento. Bom, então, como a Adriana já falou, eu sou a Lucinéia Ferreira, sou pedagoga, professora, atualmente trabalho com alfabetização e conheço a Adriana desde 2017, né? Adriana, que a gente se conheceu na turma do mestrado, né? Pós-graduação, aqui da Unicentro de Guarapuava. E desde então nunca deixamos de nos falar, né? Nossa relação foi muito intensa, né? Desde os primeiros contatos. E faz algumas semanas, né, que a Adriana me fez então esse convite para participar de uma live, né? Desse projeto que ela tem aí, de conversar com. Eu acho que são mulheres, né, Adriana? São mulheres? Em sua maioria, sim. A ideia é um bate-papo, em sua maioria que são mulheres, para que a gente vá. E logo de cara eu já aceitei, né? Porque a gente tá nessa coisa de aceitar desafios e se superar, né? Tentar se superar a cada dia. E estava muito ansiosa para esse momento, né? Espero que a gente consiga refletir aí e compartilhar um pouquinho, né, com as outras pessoas
A gente conversa muito, né, Adriana? Nós já refletimos bastante coisa que acho que se fosse levar para frente dava quase para escrever um livro já, né? Então, por que não, né? Por que não refletir aqui ao vivo com outras pessoas e deixar isso aí registrado, né, para o futuro? Sim. Bom, então deixa eu só falar do tema, Adriana, que eu me esqueci. Sim. Então, quando a Adriana me fez o convite para participar da live, né, ela já me falou que seria alguma coisa no sentido de autoconhecimento. E como a minha pesquisa na pós-graduação foi sobre o Nietzsche, volta e meia a gente retoma essas discussões, né? Então, a própria Adriana me sugeriu que fosse sobre esse autor. E eu aceitei, né, como é uma coisa que eu gosto muito de falar, embora eu não seja uma grande conhecedora do pensamento do Nietzsche, né, porque para isso seriam necessárias décadas de estudo, mas um pouquinho que a gente estuda, a gente tenta, né, compartilhar e passar para frente. Então é isso, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu fico grata e honrada pela sua participação, junto com as demais mulheres e moços que estão aqui com nós. Um pouco assim do porquê do convite, assim. Uma coisa que eu acho importante nas análises que a Lucinéia traz são esse olhar para a realidade em que ela está inserida. Então, para esse olhar para a vida dela, que é um pouco isso, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva do autoconhecimento, não existe uma única vertente capaz de nos levar a isso. São várias, e cada pessoa ela vai se descobrindo na caminhada de uma determinada forma. Pode ser através de uma leitura de um livro, pode ser, que nem no caso dela, que iniciou a partir do estudo de um autor, que não se limitou a isso, né? Foi para muito além, né? Mas ali trouxe esse gatilho que despertou esse interesse, né? No meu caso também vi as terapias aí, e aí tem outras áreas e outras frentes também que vai fazendo com que a gente vá se conhecendo, vá se percebendo enquanto mulheres e homens inseridos nessa vida, nessa experiência carnal que a gente se encontra agora nesse momento, né? E aí quando a gente passa a se conhecer, não que para mim as lives estão sendo um processo de aprendizagem também, porque a gente, como foi colocado na live anterior, é uma caminhada, né? É o caminho diário, essa busca pelo autoconhecimento. Então, mas é trazer essas várias e diversas percepções. Então, agora nesse momento a Lucinéia nos traz esse olhar também a partir de Nietzsche, né? E algumas reflexões que ela faz a partir da leitura dele, né? Então, acho que é um pouco isso. E aí a gente também deixa aberto, caso alguém tiver alguma questão, quiser trazer algum apontamento, vai participando e vai interagindo, vai dialogando. O que eu acho que passou batido um pouco na live anterior, assim, um pouco a ideia das lives. São bate-papos, não é algo assim fechado. São momentos para que a gente possa dialogar e conversar e questionar e sanar também algumas dúvidas e questionamentos, aí, ou minimamente refletir sobre. Que a ideia é provocar o pensamento. Então, não precisa pensar como a gente pensa, apenas precisa pensar sobre vários e diversos assuntos. Então, um pouco acho que é esse olhar para esses momentos. E por que não? A partir do momento que você percebe que tem várias pessoas questionando com indagações próximas, parecidas com o que a gente tem, por que não a gente socializar nesse momento? Também como um desafio de aprendizagem, né? Para a gente ir dialogando e, como você mesmo também colocou, né, Lucinéia? Superar desafios aí, limites e dificuldades. Não gosto muito da palavra limites, né? Mas eu acho que essas dificuldades, esses desafios que a gente tem. Eu acho a palavra limite tão limitante, que é um pleonasmo, mas ela nos coloca numa condição muito restrita, né? O que eu vejo, Adriana, assim, é que, como eu te falei, né, quando a gente estava discutindo como que seria, como que nós iríamos levar essa live, né, como que nós iríamos falar sobre a vida ou sobre conceitos, e o que me veio foi uma coisa que a Veri falou na
primeira live lá que vocês fizeram a respeito de o que é que as pessoas vão pensar se a gente abrir uma live no Instagram e começar a falar. O que é que as pessoas vão pensar a respeito disso, né? E aí eu comentei com a Adriana que tanto ela quanto eu, nós temos, acho que uma história, algumas divergências, assim, mas muitos pontos em comum, né? Nós somos criadas, assim, né, mulheres do interior e etc., muito no lugar de ser aquela pessoa boazinha, quietinha, que não entra em conflito, né? E o despertar para o autoconhecimento e para a autoconfiança, ele perpassa por superar essa barreira, né? Então, eu acho que além disso é dizer assim, poxa, nós somos mulheres que estudamos, que estamos querendo crescer, que fizemos um curso de pós-graduação, né, um curso de mestrado, que é uma coisa importante, por que não valorizar essas experiências? A Adriana agora está até no doutorado, né? E por que essa dificuldade tão grande em nos sentir autoconfiantes, em nos sentir mulheres capazes e poderosas, né? E o Nietzsche vai nos ajudar muito, particularmente para mim, e depois as reflexões que eu vou trazendo e compartilhando, espero que ajudem as outras pessoas, inclusive a Adriana, assim como ela troca muitas coisas comigo, né? Espero que essas reflexões tenham ajudado ela também em algum momento, porque o Nietzsche é um autor alemão que viveu na segunda metade do século XIX e, dentre muitos temas que o Nietzsche trata, um deles que eu acho que é muito importante para a nossa discussão aqui é a coragem, né? É a valorização da liberdade de sermos quem realmente nós queremos ser e não ficar presos numa caixinha, num lugar que a gente foi colocada para ser aquela mulherzinha, aquela, né, entre aspas, aquela mulher ali que não quer saber de mais nada além do seu mundinho. Então, eu acho que hoje, com a internet, nós podemos expandir nossos horizontes, né? A internet tem os seus problemas, etc, etc, mas também tem essa possibilidade, né, de levar as nossas discussões muito além do mundo aqui. Mas eu queria começar, Adriana, falando a respeito de uma coisa muito importante, que é assim, quando a gente entra nesse mundo acadêmico e universitário, principalmente na área das ciências humanas, eu acho que fica muito a questão assim de descobrirmos as questões limitantes da sociedade capitalista, né, materialista, e isso é um passo muito importante. Só que para mim, pessoalmente, isso acabou me limitando de uma forma muito forte e que até hoje eu tenho que superar essas questões, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Nietzsche, que é um autor existencialista, a questão do mundo material, ela não pode ser deixada de lado, mas ela tem que ser considerada como um dos elementos que constituem a nossa singularidade como seres humanos, mas não o único, né? Sim. Existem muitas coisas que, mesmo dentro dos nossos limites sociais e econômicos, podem fazer parte da nossa vida a partir do momento em que nós começamos a olhar para essas questões de uma forma diferente, né? E deixa eu tomar um gole d'água, porque senão vai falando. E a gente também é permeado por tudo isso, não apenas pela materialidade, né? O nosso reflexo na materialidade, ele não é dado pela materialidade em si, né? Ele é dado por questões que envolvem a nossa formação, também individual do ponto de vista agora fugiu a palavra aqui também, mas do ponto de vista também dessa vivência da espiritualidade também, né, que transcende o material, né, e hoje ainda, inclusive, eu assisti uma live que falava muito isso, né, o quanto a nossa ação aqui, a nossa ação na materialidade das coisas, ela é permeada, ela é perpassada por a nossa formação, inclusive da nossa ancestralidade, né, inclusive aquela formação que vem anterior a nós, né. E aí, quando a gente pensa que a única forma que acontece a vida é nesse aspecto da materialidade, parece que cria uma limitação, inclusive, de compreensão de vários fatores que acontecem. Não apenas, Adriana, a questão da espiritualidade, mas as próprias questões psíquicas.
Eu acho que tanto você quanto eu, nós tivemos uma formação que nos limitou bastante nesse sentido. Não tiro o mérito, né, de toda essa questão da crítica da sociedade materialista, né? Mas, por outro lado, eu me vejo ainda hoje esbarrando nesses limites da crítica da sociedade e parece que, assim, essa crítica muito determinista, né? Quando ela é muito determinista, ela acaba limitando todo o nosso poder pessoal. E eu acho que é isso que era uma das questões, né, Adriana, que a gente vinha desde lá de trás discutindo. Eu lembro que a Adriana trazia muitas questões nas disciplinas, né, nas discussões das disciplinas do mestrado mesmo, a respeito das questões das questões das mulheres, né? E eu tinha muito essa crítica, muito forte, de dizer o seguinte, eu era assim, em 2017, não faz tanto tempo atrás, né? Que tudo aquilo que fugia dos limites do capitalismo não fazia muito sentido, que se a crítica não esbarrasse lá no final na questão da sociedade, não faria sentido. E eu lembro muito bem de uma fala da Adriana, lá em 2017, numa das disciplinas, né? Quando ela falou assim, que se a gente silencia os problemas que existem específicos da mulher, isso também é uma forma de contribuir para que o capitalismo continue perpetuando os problemas das mulheres, né? E aos pouquinhos essas outras discussões vieram vindo para mim. E uma das questões que eu quero falar aqui, né, que em 2017 eu entrei no curso de pós-graduação lá com um determinado orientador, né, e por questões da vida eu tive que trocar o meu orientador, tive um problema, né, não cabe falar aqui, mas eu tinha um determinado tema de pesquisa, e aí quando deu esse problema, eu falei, não, eu vou desistir disso aqui, isso daqui não é para mim, né? E a Adriana foi uma das pessoas que me deu força para que eu continuasse naquele momento, né? E eu nunca esqueço disso. E foi muito importante e muito especial para mim. E a partir desse problema que eu tive, é que eu tive a possibilidade de ter uma outra orientadora que me deu essa abertura para estudar o Nietzsche e estar aqui hoje, né? Então, se eu tivesse, né, desistido, não tivesse ouvido outras pessoas que me ajudaram naquele momento, eu não estaria aqui hoje, né? Então, o que o Nietzsche vai... Pode falar, Adriana. Não, eu estava concordando. E, na verdade, assim, é só uma colocação assim, do ponto de vista de que, às vezes, aquilo que a gente pode considerar como como um entrave, ele vem muito mais como uma possibilidade de algo ainda maior, né? Um dos desafios da gente, inclusive nessa busca pelo autoconhecimento, é entender, inclusive, isso, né? Que nem todas as coisas, na verdade, nenhuma delas que perpassa a vida da gente, eles são entraves, mas sim eles são possibilidades de aprendizagem e que talvez as chances de logo ali na frente ser algo ainda maior são grandes, mas a gente persiste às vezes em ficar nesse olhar do problema, né? Embora para que a gente tem momentos para que a gente perceba o detalhe, a gente precisa tomar uma certa distância, né? Mas era isso. Exatamente. E muitas vezes, quando a gente está dentro daquele contexto, não é fácil de você observar isso, né? E aí, agora eu vou falar sobre um conceito do Nietzsche, né? Que é a noção, o ensinamento do eterno retorno, que é um dos conceitos mais bonitos da filosofia do Nietzsche e que faz parte da filosofia já mais amadurecida dele, né? É importante a gente falar que as nossas discussões aqui, a nossa reflexão não diz respeito a fazer uma discussão acadêmica, né, do Nietzsche. A gente está querendo propor reflexões sobre a vida a partir do pensamento dele, mas é importante também a gente não distorcer o que o autor falou, né? E é importante a gente explicitar que o Nietzsche tem 3 fases do pensamento dele, assim, que é uma divisão didática, e na fase mais amadurecida, ele tem o ápice, assim, da elaboração filosófica dele, que é uma filosofia tida como trágica, mas no sentido positivo do termo, né?
que esse ensinamento do eterno retorno, ele vai dizer o seguinte: tem um aforismo no livro A Gaia Ciência, que é um livro de aforismo. No aforismo 341, ele traz uma coisa assim poética e enigmática, né? E faz uma questão, coloca uma questão assim, que se um demônio aparecesse para você hoje e te perguntasse se essa vida, da forma como você está levando agora, você suportaria que ela se repetisse eternamente? As suas mínimas ações do dia a dia, você suportaria que elas se repetissem eternamente? Você abençoaria esse demônio ou você se lançaria por terra, como ele fala, e o amaldiçoaria porque você não consegue viver sob essa perspectiva? E o que significa isso no nosso dia a dia? Nós estamos vivendo de uma forma tão intensa e tão construtiva, levando a nossa vida da forma mais intensa possível, que a gente conseguiria viver sob esse ensinamento? Isso seria uma bênção ou seria uma maldição? E aí, a partir desse pensamento, nós vamos tomando as nossas decisões e construindo a nossa vida, né? E não vivendo de uma forma por viver, como se a gente estivesse aqui sem objetivo nenhum. E mais um golinho de água. Porque essa forma artística, né, que o Nietzsche propõe que a gente viva a nossa vida, ela vai muito nesse sentido, né? A partir dessas reflexões, de nós sermos realmente os protagonistas da nossa vida e vivermos sob esse ensinamento, nós vamos nos esculpindo realmente como uma obra de arte, né? Nós vamos nos conhecendo, nos tornando cada vez mais dignos de viver uma vida de qualidade, né? Construindo uma história realmente que lá na frente a gente vai ter orgulho dela, né? E isso tudo perpassa por esse processo de autoconhecimento e de autoconfiança. E aí ele vai nos dar uma dica também a respeito desse ensinamento do eterno retorno, que não diz respeito simplesmente a você, ou não diz respeito a construir uma nova sociedade ideal, onde a gente não tenha sofrimento e não tenha nada, para que a partir disso a gente viva sob essa perspectiva. Mas aqui e agora, numa experiência, né, puramente existencialista, com aquilo que a gente tem, né, como que a gente está vivendo a nossa vida? E aí tem uma outra noção, que é o amor ao destino, que vai ser a dica do Nietzsche para que a gente viva dessa forma tão intensa e tão maravilhosa, né, que ele descreve. Que essa questão que eu falei da tragicidade, né, que é uma filosofia trágica, não trágica no sentido de que da tragédia em si, né, que a vida é uma tragédia, que independente do caminho que você seguir, vai ter um desfecho específico, mas tragicidade no sentido do vir a ser, do devir, né? Isso é que é o sentido trágico da filosofia do Nietzsche. E essa noção de amor ao destino, que vem de amor fati, né, que vem do latim, significa amor ao destino. O que significa amar o destino? Independente do que estiver acontecendo na minha vida, né? E essa é a visão puramente existencialista. Independente do que estiver acontecendo na minha vida, se acontecem problemas, se eu perco uma pessoa importante na minha vida, se eu tenho uma amizade com uma pessoa e eu tenho que, por alguma razão, terminar esse relacionamento de amizade ou um relacionamento afetivo, ou se eu perco meu emprego, ou se eu tenho um projeto de vida, projeto profissional, e isso não tem os resultados que eu quero, independente do que acontecer, né, fracassei, entre aspas, eu fracassei. Como é que eu reajo diante disso? Né? Eu consigo amar meu destino quando acontece esse tipo de coisa? É a partir da minha reação aos eventos da minha vida é que eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais
que se conhece, que conhece os seus limites e que vai se tornar cada vez mais confiante por isso, porque se conhece, se respeita e se coloca numa posição de se autossuperar sempre, né? Então, eu acho que essa é a principal lição que o Nietzsche nos ajuda a pensar. Interessante do Cineia, assim, que você estava comentando, né? E essa semana eu vi algo que um psicólogo estava falando sobre autoconhecimento, né? E essa construção, né? E ele disse assim, que autoconhecimento que vem de encontro a esse olhar que você falou sobre Nietzsche, né? Como você vai amar o teu destino, você não vai, e como você vai reagir, né, a ele. Mas do ponto de vista assim de dizer que esse autoconhecimento ele não é uma teoria, ele é também uma teoria, mas você não adianta você conhecer todas as teorias. O autoconhecimento é viver, é essa vida que você vai vivendo, é como você vai reagindo aos acontecimentos do dia a dia, é como você vai se vendo frente aos desafios, frente aos acontecimentos, frente àquilo que a vida vai te colocando, né? E isso, assim, enquanto estava comentando lá, eu até anotei aqui que vem, assim, para que a gente consiga, para mim, pelo menos no meu olhar, ele fica muito assim, para que eu consiga perceber como eu vou me colocar, eu preciso entender quem eu sou, né? Uhum. E esse quem eu sou é me conhecer. Quer dizer que eu vou saber realmente como eu vou agir em determinada situação? Não. Tem situações que elas extrapolam. Não. Mas minimamente você consegue ter um olhar e inclusive se preparar. Dependendo do momento, você consegue... se você chega no momento que você não tem essa reação, pelo menos você respirar. Eu estou num processo muito doloroso desse autoconhecimento de construção. Na verdade, é um processo de construção, reconstrução, desconstrução, tudo junto e misturado, né? Porque não tem... E é um treinamento diário, né, Adriana? Sim, e aí a pessoa que ela é um tanto quanto agitada, sabe lá que antes de você falar qualquer coisa você precisa respirar, mas aí até que você lembra que tem que respirar já foi um tanto, já a canoa já andou longe demais no leito do rio, mas assim, você consegue remar de volta em alguns momentos. E então esse entender quem eu sou, quem sou eu frente às coisas, traz para mim, no meu caso, ele vem trazendo muita clareza, assim, e muita possibilidade, inclusive. Ainda assim, inclusive eu estou aqui com as anotações aqui da live da Veri, né, sobre os 10 passos que depois acabou indo para 11, né, que ela colocou, o quanto isso ainda ele é raso na minha experiência. Mas também, por outro lado, olhar, ele é raso, mas diante daquilo que eu era, que é um pouco isso, né? Uhum. É você conhecer conhecer e validar a tua caminhada, né? Que é ter esse reconhecimento daquilo que você já avançou também, né? Ele é raso perante a imensidão de tudo isso que mas ele é profundo tendo em vista aquilo que eu era antes. Então, parece meio doido, assim, tem horas assim que eu viajo numas paranoia aqui na casa, quando bastante sozinha. Exatamente. E aí a gente viaja numas paranoia, tem horas assim. E aí eu sou bastante crítica de historinha infantil, daquelas histórias das princesas e tudo mais. Inclusive tem algumas críticas severas em relação a isso. Mas também já consegui, a partir desse outro olhar, pensar essas histórias, puxando elas para mim. Assim, inclusive essa semana eu estava analisando a Bela e a Fera, né? Como que eu olho a Bela e a Fera pensando na minha perspectiva da minha vida, né? Considerando eu a Bela, né? Quem é essa fera que me aprisiona, né? Quem é essa fera que me habita, que me aprisiona, né? Mas a partir do momento de que eu conheço quem sou eu
qual que frente a essa sociedade, frente que fera que é essa que me aprisiona, eu também faço enxergar coisas boas nela e que ela vem me ensinar outras questões que anteriormente para mim ficava só na ideia da Bela e a Fera e onde é que se viu, né? E assim, mas essa questão, Adriana, que você essa questão que você colocou a respeito de que nós temos consciência daquilo que nós devemos ser ou que nós queremos ser, mas ainda não somos, né? E eu acho que é bem por aí mesmo, e é o que eu falei, que é um treinamento, né, diário. Embora um autor como Nietzsche, que tem uma filosofia tão complexa, né, e que a gente está pegando uma coisinha aqui para falar, mas ele não pode ser assim, as filosofias elas não são coisas para serem aplicadas na nossa vida, mas o que eu tenho comentado sempre é que a gente tem que partir das filosofias e do pensamento de autores, independente de quais sejam, para pensar a nossa vida, sim, né? Não de uma forma instrumental, mas de uma forma que nos dê um norte, nos dê uma luz, para que a nossa vida se torne cada vez mais digna daquilo que a gente se propõe mais digna de ser vivida, né? Que os nossos propósitos, eles tenham uma direção, que a gente tenha um norte para seguir. Mas é um processo diário de treinamento, porque quantas vezes você já se pegou, assim, pensa numa determinada situação e tal, e aí quando aquela situação acontece, você reage de uma forma completamente inconsciente, né? Porque hoje em dia a gente sabe que cerca de 90% das nossas ações são inconscientes, né? E aí você se pega tendo um comportamento completamente diferente daquilo que você gostaria de ter, né? E aí é de pouquinho em pouquinho que a gente vai se tornando consciente e mudando esses padrões de comportamento para que a gente se torne cada vez mais da forma como a gente quer ser, né? E isso é o processo de autoconhecimento. Você está esculpindo, né, realmente uma obra de arte. Então não é da noite para o dia que a gente vai mudar completamente e se tornar uma pessoa fodona, né? Desculpa a linguagem, mas é isso mesmo, né? Porque é um processo longo e difícil, mas que estamos aqui para isso, né? Uma coisa você que pode falar. Que nesse sentido, assim, que você trouxe, né? A gente vai nos esculpindo e vai transformando essa pessoa que a gente busca e a gente quer ser. Tem um detalhe no meio de tudo isso que para mim é algo que pesa bastante, que a gente precisa ir rompendo, quando a gente pensa em se construir, os padrões de comparação, né? E esse olhar também para o momento em que eu estou me construindo é para mim, né? Então a gente acaba por alguns momentos querendo agradar a outros, fazer algo mudar e transformar e levar pessoas junto. E nesse momento, não, é você com você mesmo, né? Até a gente conseguir entender isso e fazer avançar, é desafiador. E no meu caso, um dos pesos muito grande é a comparação. Porque quer queira, quer não, a gente é criado de uma forma que as pessoas que nos criaram da melhor maneira possível. Nos ofereceram aquilo que eles tinham de melhor, né? E aí, mas mesmo assim, é muito comum você ver, pega uma criança lá, olha, não faça isso, a fulana não faz. Faça daquele jeito porque ciclano é daquele tipo. Olhe bem no não sei o quê. E a gente vivencia muito isso, né? Dessa comparação. Sempre é um processo de comparar-se ao outro. Só que o outro vivencia e perpassa a vida dele calçando os óculos, os chinelos, né? E vestindo os óculos que ele tem, a partir da vida e das experiências que ele vivenciou. E aí a gente, com experiências e com vida diferente, andando com outro chinelo, andando com outros elementos, se coloca nessa comparação. E isso acaba dificultando também. E é um padrão de comportamento muito forte preso dentro da gente, isso.
para mim, assim, esse é um dos desafios grandes, inclusive, porque eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. Tem dias que tá tranquilo, mas tem momentos no trabalho com as mandalas, foi uma coisa que essa semana para mim pesou bastante. Porque então eu estava assistindo uma aula, uma pessoa que já está aí há 5 anos trabalhando, e eu me comparando o meu trabalho com o dela. E querendo que o meu trabalho saísse tão bom, lindo e perfeito quanto o dela. Detalhe, o meu trabalho é lindo e perfeito da minha forma, e ele vai carregar a minha história, assim como o trabalho dela carrega a dela. Mas naquele momento ali, você faz esse desafio é grande. Deixa eu só ver aqui, ó. É bem verdade. Eu acho que essa... A Miriam, só um instantinho, né? A Miriam trouxe assim, que essa comparação ocorre sendo pautada pelo sistema capitalista e individualista. Justamente. E individualista, assim, do ponto de vista de construir um individualismo, que eu trabalho muito com a ideia de que é um individualismo coletivo, porque o que é individual para mim, se foi bom para mim, é bom para todo mundo. Se para mim deu certo, dá certo para todo mundo. Então é um individualismo nesse sentido, assim, para mim que fica muito forte. E não, cada um tem a sua história, tem a sua essa construção. E também entra no campo da disputa também um pouco, acho que isso também, né, Miriam? E Lucinéia. Sim, você falando, Adriana, sobre essas questões da comparação, né? E uma das questões que o Nietzsche traz muito, assim, em toda a produção filosófica dele, e uma das coisas que me faz refletir bastante, e até esses dias eu acho que você viu a reflexão que eu fiz a respeito disso, né? Sobre os nossos valores, né? Que precisam ser... Claro que valores é uma coisa que é colocada historicamente, culturalmente, mas eu preciso me conhecer ao ponto de saber quais são os valores que são importantes para mim, porque senão a minha vida fica baseada na minha comparação com o outro, que é a moral do escravo que o Nietzsche desenvolve, né? Então, a minha vida, quando eu estou nessa perspectiva do escravo, e aí entender que tem uma conotação muito específica, não quer dizer que o Nietzsche vai defender que existam senhores e escravos, não é nada disso, né? Mas você se tornar senhor de si, né? Porque quando você está nessa perspectiva do escravo, a tua vida, a nossa vida, ela é completamente pautada por comparação. Que ele coloca lá a questão da analogia do cordeiro e da ave de rapina, né? E aquele que é o cordeiro, que é o escravo, ele só existe na comparação com a ave de rapina. Ela só sabe apontar os erros do outro, né? Na nossa vida também é assim, a gente só sabe viver em relação ao outro. E aquele que está num patamar de ser o senhor de si mesmo, que eu acho que é o que a gente vem buscando, ele age, né? A vida dele é criada por ele não reage a partir das ações do outro. E eu acho que é esse o grande desafio, né? E aí eu quero fazer mais um apontamento que você falou a respeito das histórias infantis, das princesas, né? A gente que trabalha com crianças, isso daí é uma questão muito, muito delicada, né? Porque você sabe que histórias são a linguagem do inconsciente, né? E dependendo da idade da criança ali, até por volta dos 7 anos, tudo que você for contando de histórias é o que ela vai tomar como verdade. E uma das questões muito sérias que eu gostaria de apontar, já que você entrou nesse tema, é o seguinte. Ano passado, eu estava trabalhando com alunos do 2º ano, e eu até contei isso já em outras oportunidades, porque é uma coisa muito assim que marca, né? E eu estava folheando um livro didático, e numa das páginas lá tinha uma fábula. Fábula, né? Uma coisa muito... Para criança, você sabe a importância que tem. E era a fábula de um cachorrinho que estava passeando pela floresta com um pedaço de carne. Ele conseguiu um pedaço de carne ali, estava caminhando com aquele pedaço de carne pela floresta. E, de
repente ele passa ao lado de um laguinho, de uma poça d'água, enfim, e ele vê a imagem dele refletida na água com aquele pedaço de carne. E vendo a imagem refletida, parecia lá na imagem que era outro cachorro com um pedaço de carne maior. E o que é que ele faz? Ele se joga na água em busca daquele pedaço de carne maior. E o que acontece? Ele perde a que ele tinha, né? Cai na água, perdeu, ficou sem nada. Aí, ok. E o que dizia lá embaixo da fábula? Moral da história. Exatamente com essas palavras. Moral da história. Não trocar o certo pelo duvidoso. E aí eu me pergunto, né? Como é que nós vamos criar uma criança crítica e reflexiva, que é o que está na maioria dos projetos político-pedagógicos por aí? Como que a gente vai criar uma criança crítica, reflexiva, corajosa, que supera limites, etc, etc, com um tipo de ensinamento desse que não devo trocar o certo pelo duvidoso? Né? E aí eu até discuti depois que sim, devemos trocar o certo pelo duvidoso. Você tem que mostrar para a criança que aquela foi uma possibilidade. Ele perdeu. Mas e se ele tivesse ido atrás do pedaço de carne maior e tivesse conseguido um pedaço maior, independente ali do contexto, né? Então, começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso a gente acha que é uma besteira, mas faz uma diferença muito grande depois lá na frente, né? Agora você comentando ali no cinema, eu lembrei, então você falando, me veio muito isso, porque eu passei a semana, assim, vários dias pensando nessa história da Bela e a Fera. Para mim foi que permeou vários dias e vários pensamentos para mim, assim, essa semana. Mas do olhar, assim, que nem eu comentei anteriormente, quais são as feras, né, que nos habitam e que nos aprisionam? E agora você comentando, eu me recordei assim, ó. Então, quando você pega no subconsciente, qual que é a questão do pai e da mãe, né? Então, a mãe é quem nutre, quem gera a abundância, né? Então, a abundância, ela vem a partir da mãe. Mas o pai, ele tem essa função de lançar o filho ao mundo, mandar os filhos ao mundo, né? Quando você pega na história da Bela e a Fera, também, o pai é quem ele é preso, né? E aí, quando ele vai lançar a filha ao mundo, ela cai nas garras da fera também, né? Que é justamente que a gente começou lá atrás, falando, dialogando sobre esse desafio de que por várias e várias gerações a mulher ela foi silenciada. E aí a gente carrega isso junto, e nesse momento a gente se lançar nesse desafio de se colocar em movimento, de se colocar a nossa voz para a fala, é honrar a nossa... Isso foi uma das coisas que eu escutei hoje numa live. Honrar a nossa ancestralidade, honrar a nossa mãe, assim como todas as mulheres que vieram antes e que não tiveram esse direito da fala tolhido, né? E aí agora você falando ali, me veio esse negócio da Bela e a Fera, por esse olhar do pai também, né? Como que a gente vai colocar nossas filhas e nossos filhos também, né? Em movimento diante da sociedade, em buscar conhecer-se, em buscar esse mundo, esse novo, esse desconhecido, se numa história dessa ele nos diz assim, a partir do momento que o pai sai no mundo, ele se perde, ele acaba sendo preso, né? Então, Exatamente. também tem isso, assim. E é justamente essas coisas que a gente vai sendo formada. E sempre volta, assim, esse olhar pra gente, né? Como que a gente vai ser construindo no meio de tudo isso. E aí tem mais uma outra coisa que enquanto você estava comentando ali, que para mim veio um pouco assim, do ponto de vista, quando a gente está nesse lugar de não conhecer-se, de não saber quem eu sou, não que eu, no caso, tenha clareza, mas tenho muita clareza hoje em vista do anterior. Mas, assim, ó, a opinião do outro tem um peso maior sobre a vida da gente, né? Uhum. E é muito forte isso, o quanto a gente coloca peso em cima da fala do outro. Mas a fala do outro diz respeito à vivência e às experiências que ele teve. Que entra naquilo que a gente comentou anteriormente, em cima ali da fala da Miriam, inclusive, que, né, da comparação, ela está pautada no sistema capitalista, né? Volta a isso também, porque quer queira, quer não,
a gente tem no outro como uma verdade sobre o meu eu. E a verdade sobre o meu eu, ela é construída a partir de mim. Eu que vou me construindo. Sou a pessoa que mais convive comigo, sou a pessoa que eu preciso aprender a escutar, a ouvir, a acolher, a amar, né? Que aí a ideia um pouco dessa busca pelo autoconhecimento também está nisso, né? Só que aí eu amo e eu confio em quem eu conheço. Se eu não conheço, como eu vou amar e vou confiar, né? Eu vou acreditar que a opinião do outro, ela é verdade sobre a minha pessoa. É exatamente isso que eu falei, Adriana, que isso daí é um processo de construção diária, de reeducar-se, né, de se colocar, de saber que quando você passa a sua vida, no meu caso, vou fazer 33 anos, né? Mas até uns 27, 28, eu não tinha esse tipo de discussão, de reflexão, sabe? Então, eu vivi muito tempo maior perto da minha vida, vivendo dessa forma, e aí você tem que ter a noção de que quando você começar a se colocar, a exigir que você quer que as coisas saiam também do seu jeito, né? Não de uma forma egoísta que você vai preponderar sobre o outro, mas saber que você também tem direito de se colocar e de querer as coisas do jeito que você quer, as pessoas vão estranhar esse seu comportamento, né? E aí você tem que estar preparado para esses conflitos e saber que eles são necessários também, né? Não achar que a gente tem que viver de uma forma que você não vai ter nenhum conflito, que vai ser mil maravilhas. Porque a partir do momento que você começar a se colocar e dizer quero dessa forma, né? As pessoas, né? Elas vão começar. E também outra coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, né, a respeito dessa questão de se conhecer e conhecer os nossos valores, né, ter clareza dos nossos valores e de onde que a gente deseja chegar, quais são os nossos objetivos e os nossos sonhos. Eu acho que é completamente nietzschiano isso de saber que a gente vai ter que deixar algumas pessoas para trás também, né? Não as pessoas da nossa família, né? Mas algumas pessoas da nossa família também você tem que saber como é que se relaciona, porque são de outro contexto, de outro tempo, né? E você tem que aprender a respeitar as características dessas pessoas, seja da família, seja do contexto social em que você vive, sejam seus amigos. Algumas pessoas você tem que respeitar e deixar que elas vivam do jeito delas, e outras pessoas que não são tão essenciais na sua vida têm que ser deixadas para trás. E eu acho que isso é uma coisa também que é muito colocada na questão feminina, né? A mulher socialmente é criada de uma forma a ter muito mais dificuldade em deixar pessoas para trás. E isso é uma coisa essencial, assim, para o nosso processo de desenvolvimento, né? Saber que algumas pessoas precisam ser retiradas da nossa vida e sem conversa. Por mais difícil que isso seja, mas é assim que tem que ser. Verdade, Lucinei. Tava olhando aqui o horário aqui, nossa, o tempo voa. Já temos praticamente 10 para as 8. O tempo passou rapidão aqui. E uma conversa super agradável, pelo menos para mim, assim. Caso alguém tenha aí alguma intervenção, mais alguma contribuição, queira fazer algum questionamento, algum apontamento, sinta-se bem à vontade. E então, você vê como é que é, né, Adriana? Quando você me falou que ia ser 1 hora de conversa, eu pensei, meu Deus, 1 hora, o que a gente vai falar nesse tempo, né? E aí agora já passou 50 minutos e a gente não falou nem, acho que, né? Eu tinha anotado um monte de coisa aqui. Tem muito, muito, muito assunto. Mas assim, a gente já deixa aberto também para uma próxima, né, Luciné? Eu acho que, quem sabe aí para frente temos mais algumas agendadas, inclusive já para o dia 8/3, dá para vocês irem marcando na agenda, e a próxima a gente vai fazer com a Paloma Kess, que ela também é da área mais das terapias, que também vem falar com nós um pouco sobre essa busca do autoconhecimento e trazer mais alguns apontamentos, que é uma perspectiva de pensar diversas pessoas trazendo cada um pouco de contribuição, e a partir dessas contribuições a gente vai firmando também, né? Porque
tudo isso que a gente traz aqui são verdades construídas para a nossa realidade, né? Cada um vai se afirmando e se construindo a partir da sua, com os pontos de vista e com a realidade e com aquilo que acredita que é correto, né? Então, e também tem um outro detalhe, a gente traz, mas também está aberto a questionamentos e a indagações e intervenção. Então, acho Estamos que esse aprendendo todos os dias, né, Adriana? Cada dia é uma coisa nova, né? Sim, com toda certeza, Lucinéia. E aí agora eu acho que nós vamos ter que, estava vendo aqui a partir do horário, começar a se encaminhar aqui também. Então, deixar para ti, assim, fazer umas últimas considerações. Acho que se mais alguém tiver, alguém quiser fazer algum comentário, tá tudo tranquilo, Lucinéia? Deu uma travadinha aqui para mim, mas já voltou. Tá ok aí? Sim, aqui tá tranquilo. Temos quantos minutos? Sim. Mais uns 10 minutinhos aí. Eu acho que mais ou menos isso, por conta que a princípio é um mecanismo que eu estou aprendendo também. Então, mais bem falado que o Instagram em média de 1 hora, né? E ele vem o aviso. Por enquanto ainda não veio o aviso para nós aqui. Mas aí, eu acho que mais uns minutinhos pra gente. E eu também quero, a vez passada eu fiz uma leitura de uma poesia e hoje eu trouxe uma poesia aqui, um trecho de um livro aqui também, para que a gente tenha essa compreensão desse momento. E aí a Filó trouxe aqui para nós, né, assim, o deixar ir e descansar as próprias feridas para permitir a cura. Bem verdade. Tem uma coisa no meio disso tudo, assim, para mim, Lucinéia, só um apontamento. Pode aqui, falar. E aí já passa a palavra para ti, fazendo as tuas considerações. É tão interessante o quanto a gente é apegado às nossas dores, às nossas feridas, a essa vida anterior e a esses desvalores que não nos levam a muitos caminhos, que o desapegar-se dele é tão doloroso quanto você pegar e cortar a tua carne e ver sangrar ali. Porque a gente está tão apegado, tão acostumado a carregar entulhos que não nos agregam, mas que nos servem por diversos momentos como amuletas. E aí essas amuletas nos permitem justificar o injustificável, nos permitem encontrar desculpas para aquilo que nós nos autolimitamos e por aí você vai. Mas esse caminho do deixar ir e descansar é algo assim muito valioso e que de fato mesmo traz muita cura. Mas até a gente conseguir largar, a gente sente um pouco. É verdade, Adriana, você falando agora a respeito das feridas e tudo mais, né? Eu acho que as minhas considerações finais aqui eu vou colocar no sentido de que os processos terapêuticos que a gente faz ao longo do tempo, aí, eles são de extrema importância, né? E uma das questões que eu descobri nos meus processos terapêuticos é que eu tinha, e ainda tenho, e isso ainda está sendo trabalhado, um complexo de culpa muito profundo, mas muito profundo mesmo. E aí até eu lembrei agora que eu tive a oportunidade de falar sobre culpa na minha pesquisa do mestrado, né? Porque parece que a vida vem colocando possibilidades para a gente despertar para essas coisas, mas só posteriormente eu fui saber, né, desse processo, desse complexo de culpa tão profundo que eu tinha, que não me permitia ser aquilo que eu posso ser, né, de desenvolver as minhas potencialidades ao máximo, né, porque é isso que você falou, a gente é apegado demais naquilo que nos faz mal, que quando a gente descobre novas possibilidades para viver uma vida boa e feliz e próspera, a gente estranha aquilo, né, e isso tem que ser curado todos os dias, né, então eu acho que é isso. Como eu te falei, eu gostaria de falar aqui você falou da mãe e do pai, né? Dessa questão de como que o nosso subconsciente e o inconsciente trabalha com essas coisas e muitas vezes
a gente não tem nem ideia dessas coisas, né? E o quanto que é importante despertar para isso. Já que estamos falando do Nietzsche aqui, eu quero explicitar sobre, muito rapidamente, muito a grosso modo, sobre duas categorias que o Nietzsche desenvolve lá no início da sua produção filosófica, que são as categorias do jovem Nietzsche, de apolíneo e dionisíaco, que são duas categorias que se referem a dois deuses gregos do período arcaico, né? Para mostrar como que os gregos do período arcaico sabiam viver de uma forma que considerava a inteireza da existência e sabiam lidar com todas essas angústias e todos esses sofrimentos que hoje em dia nós não sabemos lidar. O Apolíneo diz respeito a Apolo, que era o deus da beleza, das formas, né? O deus das artes plásticas, então das linhas, das formas e dos limites. E Dioniso, que diz respeito à pulsão dionisíaca, né? São duas pulsões. O dionisíaco diz respeito ao deus da música, que é a mãe de todas as artes, e então diz respeito a essa fúria, essa febre, o ilimitado, né? São duas pulsões que existem na natureza, segundo o jovem Nietzsche, e existem dentro de nós. E a nossa missão, e é uma lição que nós devemos aprender com os gregos trágicos, é uma lição de aprender a equilibrar o dionisíaco e o apolíneo para que a nossa vida encontre um equilíbrio. E não viver dessa forma tão racional e tão materialista que a gente vive hoje em dia, tão técnica, né? E jogar todos os nossos monstros e as nossas sombras para debaixo do tapete, né? Dar vazão a essa embriaguez dionisíaca, mas equilibrar isso com o nosso instinto apolíneo, tão amoroso e tão lindo, né? Então, a minha reflexão é essa. Eu não sei como é que está o horário aí, mas eu agradeço muito essa oportunidade e espero que a gente faça isso mais vezes, né? Vamos falar sobre o Nietzsche, ou sobre a vida, ou sobre as questões que forem surgindo aí. Eu que agradeço, Lucinéia. Foi uma honra ter aqui contigo. Espero que os demais também tenham gostado. Eu sempre muito contente em conversar contigo. É uma aprendizagem a cada conversa. São muitas trocas. E só tenho a agradecer esse momento e aceitar esse desafio de estar aqui com nós e se somar nesse momento, que eu acho que trouxe várias reflexões aí para mim, mais um tanto aí, como sempre, as nossas conversas. Espero também que os demais tenham gostado e com certeza a gente vai agendando mais para frente aí, que tenho em vista aí a gente fazer cada passo, uma live aí a cada 3 semanas para estar dialogando. A live, a ideia é um bate-papo mesmo, não é nada muito fechado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é um bate-papo para que a gente converse e também assim fiquem abertos para os demais que quiserem trazer sugestões e sugestões tanto de temas também para trabalhar ou sugestões de pessoas que acreditam que possa contribuir, então e enriquecer mais, eu acho que ainda mais cada momento, né, é de extrema importância. E assim, só agradecer, Lucinéia, mesmo, realmente, a você e a todos os demais e os demais que aqui estão, né? E aí, eu quero finalizar trazendo um trecho do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro que eu super recomendo a leitura. Ele é um livrinho de bolso, pequenininho, e ele traz muitas reflexões. E assim, do ponto de vista da gente pensar essa relação enquanto mulheres e também pensar essas mulheres que perpassam a nossa história, aquelas mulheres que construíram história e que, para além daquelas grandes, que aqui num dos textos que a Clarissa trabalha aqui, ela compara uma grande árvore. Essas grandes mulheres que na história marcaram aí grandes árvores, mas que para além daqueles galhos frondosos e que ela construiu para o externo, tá as raízes, que são aquelas construções que a gente faz e que não estão aparecendo, e que essas raízes, frutos, geram outras árvores
frondosas, outras árvores resistentes na história. E para mim, então, desde lá do período da minha escrita da minha dissertação, ficou muito forte isso para mim, que existem construções e relações feitas por mulheres, com mulheres e entre mulheres que nos fortalecem e que nos nutrem e que, inclusive, algumas delas é preciso que permaneça sem estar em livros e permaneça entre as mulheres. Então, assim, eu acho que é bem importante. E que relata um pouco também esse momento, assim, essa ideia do bate-papo, que é um trecho aqui bem certinho na introdução do livro que ela faz, que é... O texto é A Pequena Casa na Floresta, é bem certa a introdução. Mas daí ele diz assim: por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe, por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona, acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que ele seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo, mais uma vez. Vamos. Espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro das histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com penta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer. Rabugento. Que não acredita que a alma merece prazer no dia a dia, mas ela merece de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre. Só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com um apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade, aqui, neste refúgio afastado, permita-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está a salvo. Eu acho que essa é uma reflexão assim que foi mexendo um pouco comigo aqui, porque justamente é isso que a gente está vivenciando e aí nesse momento, nessas lives, nesses bate-papos que a gente está trazendo. Gratidão, Adriana, gratidão. Amei. Ó, tem algumas análises aqui, o Wes trouxe, foi uma aula, um momento de muita reflexão, gratidão pelos textos. Gente, gratidão infinita e muito, muito bom mesmo estar com todas vocês e todos vocês. Um beijo, tudo de bom. Nos vemos então dia 8/3, aí pra gente continuar nosso bate-papo, nossa conversa, tá? Um abraço, gente, tudo de bom, um beijo, gratidão, Luciane, gratidão a todos os demais. Gratidão a todo mundo que assistiu aí. Obrigada.